Tá. Padre Paulo, eu penso que a maioria já conhece, já esteve aqui no nosso programa. Padre Paulo, se apresente para quem talvez não o conheça. Quantos anos já de sacerdócio o senhor faz hoje? Eu tenho 18 anos de padre, com a graça de Deus, né? Fiz agora no dia 7 de setembro, portanto, 2 dias atrás, fiz 20 anos que eu fui ordenado diácono. Fui ordenado diácono bem cedo, fiquei 2 anos como diácono, esperando ter a idade para ser ordenado padre. E fui ordenado com a graça de Deus pelo Papa João Paulo II, na Basílica de São Pedro. Né? Éramos 49 sacerdotes na ocasião, sendo ordenados pelo servo de Deus, Papa João Paulo II. E agora, depois de 15 anos como reitor do Seminário de Cuiabá, eu fui nomeado como sendo o primeiro presidente do tribunal recém-criado, Tribunal Eclesiástico de Cuiabá. O decreto da Santa Sé foi assinado agora no dia 4 de agosto. Né? Então, o tribunal... O decreto é assinado pela Santa Sé, não é só do bispo do... Não. É da Santa Sé. Da Santa Sé, sim. É ligado, os tribunais eclesiásticos são ligados à rota romana, não, é isso? Existe o Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, não é? Ou seja, existe um tribunal que está acima da rota romana. É chamado Supremo Tribunal, porque é ele quem julga os tribunais, né? Então é a apelação última, né, em todos os casos. E é ele quem de alguma forma faz essa auditoria dos tribunais. É ele quem faz que regula, né, os tribunais, faz visitas apostólicas para ver como é que os tribunais estão acontecendo. É para a assinatura apostólica que nós temos que fazer relatórios, né, anuais para prestar conta do que está sendo feito na justiça da igreja. O senhor é especialista também em direito canônico, não é isso? Sim, exato. Especializou em Roma? Em Roma, na Universidade Gregoriana. Na Gregoriana. Nós precisamos um dia aqui conversar sobre direito canônico, porque os leigos estão se despertando. Afinal de contas, o direito canônico é o direito que rege a vida da igreja, né? Sim. É muito importante. E outra coisa que eu vi aqui no resumo do seu currículo simplificado, o senhor também participa de uma assessoria no Vaticano. O que é? Sim. Qual é? Eu sou membro, né, do Conselho Internacional de Catequese. O que faz esse Conselho Internacional de Catequese? Existe um grupo, né, de pessoas que são nomeadas do mundo inteiro para aconselhar a Santa Sé sobre a situação da catequese no mundo. Então, eu sou o único conselheiro de língua portuguesa. Né? Nós somos, ao todo, né, não mais de 10 pessoas nomeadas do mundo inteiro para assessorar a Santa Sé e dizer qual é a situação da catequese, que rumos tomar, como é que E está. qual é a situação da catequese hoje no mundo, Padre Paulo? Então, veja, graças a Deus houve um grande progresso na catequese no mundo inteiro por 2 iniciativas da Santa Sé. Né? A primeira foi o excelente documento, a exortação pós-sinodal do Papa João Paulo II, a Catequese Tradende. Né? Então, aquilo foi também algo bastante importante, né, para a catequese enquanto tal, no mundo inteiro, mas, sobretudo, né, em 1992, a publicação do Catecismo da Igreja Católica. Né? Uma catequese tradente quer dizer catequese para os dias de hoje? A catequese que deve ser entregue às pessoas, né? Que deve... É um documento muito importante do Papa João Paulo II, né? Sim. O que o Papa colocou de mais relevante ali na catequese tradente? Veja, sobretudo, não é retomarmos a importância da catequese enquanto tal. Por quê? Durante um certo tempo, a catequese foi relegada a segundo plano. Né? Parecia um esforço desnecessário. Mas a grande realidade é que nos períodos em que a igreja esteve mais forte, na sua história de 2000 anos, foram períodos de grande esforço catequético. Né? A gente pega, por exemplo, Santo Agostinho, Santo Ambrósio de Milão, São João Crisóstomo,
não é? São Cirilo de Jerusalém, foram homens, grandes bispos, que se dedicaram à catequese. Aliás, os grandes doutores também da igreja, né? Então, expoentes na teologia também, né? Exato. Então, durante um certo tempo, parecia que catequese era uma coisa que fazia quem não era especializado não é, em teologia, mas a igreja retoma com esse documento de João Paulo II, essa consciência de que a catequese ela é vital, né? Vital. Para a vida da igreja. É algo de suprema importância. E, claro, uma catequese adaptada às várias idades. Você não vai dar catequese para uma criança da mesma forma que dá para adultos. Adaptada também às culturas, porque nós temos que falar a linguagem que as pessoas entendam. Mas, e aqui, sobretudo, a grande importância, uma catequese que não tenha medo de ensinar a doutrina. Não é? Aliás, Padre Paulo, quando eu era menino, há 50 anos atrás, eu fiz primeira comunhão com 7 anos, 8 anos, a catequese era uma coisa muito boa. Eu me lembro que a gente tinha um livrinho de catequese, né, que a gente ia lá com a professora, aí vinha aquelas perguntas, tipo o catecismo da igreja: quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Até hoje eu tenho essas coisas na minha cabeça, que eu aprendi lá no catecismo da primeira comunhão. Uhum. Era uma coisa muito sólida, aquele ato de fé que a gente aprendia a rezar, o ato de caridade, o ato de contrição. Ainda hoje eu rezo, quando eu me confesso, o mesmo ato de contrição que eu aprendi quando eu tinha 7 anos de idade. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, somente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Eles eram uma catequese assim. Quando os meus filhos foram fazer catequese 5, eu fiquei apavorado. Porque os livros de religião do colégio salesiano, colégio religioso, não tinha aquela formação que eu recebi, dos sacramentos, dos mandamentos. Aliás, eu ouvi hoje, Padre Paulo, a pessoa me mandou um livro de formação religiosa de sexta e 7ª série, ensinando para as crianças budismo, espiritismo, candomblé, todos os deuses lá, Oxum, não sei o que, com fotografia. As aulas de religião na Igreja Católica em escola salesiana, todas as escolas salesianas, assinadas pelo inspetor salesiano. Eu fiquei apavorado. Que catequese é essa que nós estamos tendo? Sabe, eu não vi nada de sacramento, de mandamento, quer dizer, eu não vi as vias da salvação ali. É só um blá, blá, blá. E depois, outras religiões, budismo, judaísmo, hinduísmo, candomblé, ensinando para as crianças de 6ª, 7ª série em colégio católico, sem que essas crianças tenham o fundamento católico primeiro sólido. Para onde é que nós vamos? Aqui é necessário distinguir duas coisas. O senhor tem plena razão, só que é necessário distinguir catequese e ensino religioso. São duas coisas diferentes, não é? Então, na verdade, esse apostila livro é de ensino religioso. É de ensino religioso e não de catequese. Mas mesmo assim, não é? Existe uma posição bastante sólida da Santa Sé de que nas escolas, especialmente as escolas católicas, mas também nas escolas estaduais, nas escolas do Estado, que o ensino religioso precisaria ser um ensino confessional. Ou seja, que se ensinasse uma religião, claro, onde a criança tem o direito de dizer: não, eu não sou católico, eu sou espírita, então você vai para o ensino religioso espírita. Eu sou evangélico, então você vai para o ensino religioso evangélico. E aqueles que são católicos receber um ensino religioso católico. Por quê? Porque esse ensino religioso pluricultural, plurirreligioso, esse pluralismo que existe, o que acontece? A criança termina sendo formada numa coisa, chama-se relativismo. Ou seja, ela termina não católica, não espírita, não evangélica, não nada. Ela se torna um relativista religioso. Ou seja, é uma coloração das várias religiões, onde depois a criança, evidente, diante daquilo, fica somente com uma impressão final, que é a impressão de que todas as religiões são iguais, porque, no fim das contas, são boas.
No fim, todas são boas, todas salvam, né? Porque afinal todas são ilusórias. Ou seja, todas são crendices, construções mentais humanas, que tem muito pouco a ver com a realidade dos fatos, ou seja, é um construto simbólico. Entende? Essa coisa de que, nós precisamos de religião porque a realidade é muito dura. Então as pessoas precisam, né, de uma religião que daria a elas, digamos assim, uma espécie de ilusão, assim, para que elas não fiquem traumatizadas com o choque da realidade dura de que o que nós somos feitos para a morte e depois da morte tudo vai acabar. Então, como se as pessoas precisassem de uma espécie de droga religiosa, não é? Para não encarar a realidade dos fatos. Ou seja, a grande verdade, professor, é que nós estamos naquilo que o Papa Bento XVI denunciou, relativismo religioso, a ditadura do relativismo. E essa apostila que eu recebi, aliás, eu recebi hoje essa apostila. Até podia ter trazido aqui. O pai que me mandou, ele é de Salvador, e diz: professor, eu coloquei meu filho em um colégio salesiano religioso em Salvador para ter formação católica. E meu filho está estudando espiritismo, budismo, candomblé, entende? E não está aprendendo o catolicismo na igreja católica. O que eu faço? Eu digo: ensine seu filho em casa. Agora, é um contrassenso, padre. Sim. Eu acho que é uma coisa... Tá, que depois que o sujeito adquiriu uma formação católica sólida... Eu tenho na minha casa livro de espiritismo, de budismo, de tudo, porque a gente tem que conhecer essas coisas até para comparar com a fé católica e mostrar onde é que está a incompatibilidade. Mas depois que a gente tem um acervo cultural católico sólido, mas não com uma criança com 12, 13 anos de idade, 10 anos de idade. Sim, mas aí que está, professor, é que infelizmente essas coisas foram criadas por teólogos que se dizem católicos, se queixam de ser católicos, né? Por quê? A ideia que está por trás disso tudo é de tirar a consistência, eu vou usar uma palavra difícil aqui, a consistência ontológica, ou seja, o ser, ou seja, a religião, ela não está no mundo do real, está só no mundo do fantasia, simbólico, fantasioso, né? O que é que eu entendo por real? Se você em casa não está acostumado com conceitos filosóficos, o que é o real? O real é aquilo que existe mesmo quando eu não penso nele. Por exemplo, eu quebrei a perna, não consigo andar. Mas eu quero andar, mas não consigo. Isso é real. Ou seja, é um empecilho. É algo que mesmo que eu queira, não acontece. Não consigo mudar. Não consigo mudar. O real é algo que existe apesar de mim. Não é? Isso é real. Isso tem consistência real, ontológica. Então, se eu quiser levantar aqui, eu vou esbarrar nessa mesa, porque essa mesa é real. Ela é um empecilho real de eu caminhar nessa direção. Não é? Então, Deus é real ou é simbólico? Não é? Ou seja, se entra nessa realidade de que Deus é um simbolismo. Por exemplo, esses dias agora, com a graça de Deus, nós comemoramos 10 anos, no dia 6 de agosto, passou quase desapercebido por muita gente, mas no dia 6 de agosto nós comemoramos 10 anos da grande declaração Dominus Jesus, Senhor Jesus, em que declara, não é, aquilo que é a fé católica básica, que a salvação acontece através de nosso Senhor Jesus Cristo e que nosso Senhor Jesus Cristo tem um corpo real e concreto chamado Igreja Católica. A Igreja Católica é o corpo de Cristo, não é? Essa é a realidade. E que a salvação acontece através de Cristo, esse Cristo todo, o Cristo cabeça e o Cristo corpo. E somente através dele. Não estamos excluindo a possível salvação de outras pessoas. Por exemplo, um budista pode se salvar? Pode. Mas se ele se salvar, vai se salvar através de Jesus Cristo, não através do budismo. Né? Um muçulmano pode se salvar? Pode. Mas se ele se salvar, vai se salvar através de Jesus Cristo. Não através da sua religião. Entende? Por quê? Porque a unicidade, só existe um Salvador, existe essa universalidade salvífica.